Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre a Páscoa, que é a celebração de Cristo como nosso libertador, a festa mais importante do calendário cristão. Como todos sabemos, o povo de Israel ficou escravo no Egito por quase 430 anos. E depois disso, Deus levantou a Moisés como libertador do povo diante de Faraó para levar ao povo a liberdade, para realizar a libertação. Dentre tantas coisas que Deus fez, Ele manda as 10 pragas para o Egito. Cada praga enviada era para mostrar que os deuses do Egito não tinham poder, pois a cada praga enviada, uma divindade que era adorada no Egito estava sendo envergonhada. Com isso, Deus estava mostrando que Ele era o único Deus verdadeiro. Aleluia! Nestes momentos, Faraó se sente ameaçado, pois suas divindades também estavam ameaçadas e desonradas. Então, Faraó pensa em matar o povo de Israel. Então, já que Faraó queria matar o povo de Israel, na última das pragas, Deus manda o anjo da morte para ferir os primogênitos no Egito e pede a Moisés que o povo de Israel trouxesse para dentro de suas casas um cordeiro de 1 ano e que esse deveria ser perfeito, não podia ter defeito algum, e que no 10º dia eles deveriam e precisariam sacrificar o cordeiro, e o sangue deste cordeiro deveria ser espargido sobre os umbrais das suas portas. Aleluia! Depois do sangue espargido sobre os umbrais da porta, este cordeiro deveria ser assado por completo, e as famílias teriam que comer dele todo, e não poderia sobrar dele nada. Nada deveria sobrar do cordeiro, e junto deveria ele ser servido com ervas amargosas, para que o povo pudesse se lembrar do livramento que Deus estava operando sobre eles no Egito. Aleluia! Queridos, Deus disse: façam isso, pois quando o anjo da morte passar, verá o sangue na porta das casas dos israelitas e não haverá morte. Não haverá morte. Então, à meia-noite, quando o anjo passou nas casas dos egípcios, houve morte dos primogênitos. Mas na casa dos israelitas, não. Deus estava mostrando com isso que a única forma de ser protegido contra o anjo da morte era se apropriar do cordeiro. Aleluia! Era se apropriar do sangue do inocente sobre os umbrais da porta. E a família teria que comer, se apropriar do cordeiro, comendo dele todo. Por isso Deus disse: se a família fosse pequena para comer um cordeiro, todo mundo teria que chamar outra família para participar junto. Também, no momento em que estivessem comendo o cordeiro, eles teriam que comer com um pão sem fermento, pois o fermento significava o pecado. Percebam que todo este relato da libertação do povo de Israel do Egito fala sobre o ritual da Páscoa, pois fala sobre eles
se lembrarem da escravidão do Egito, dos dias amargos de escravidão. Por isso, as ervas amargosas fala para eles se santificarem. Por isso, o pão sem fermento, que eles tinham que comer todo o cordeiro. E isso fala que eles precisavam e tinham que se apropriar do cordeiro sem defeito. Ou seja, queridos, não bastava eles se lembrarem do sofrimento da escravidão, não bastava o sangue estar sobre os umbrais da porta, eles precisavam se apropriar daquele sacrifício do inocente, e aí sim seriam libertos da morte e da escravidão do Egito. Oh, glória, aleluia! E o relato da história continua, falando que o anjo da morte passou, inclusive, sobre a casa de Faraó, e o seu primogênito morreu. Então Faraó chama Moisés e disse para ele que ele e todo o povo saíssem do Egito e levassem tudo o que era deles, e de forma apressada saíram em direção à terra prometida. Aleluia! Na verdade, queridos, eles foram libertos por causa daquele anjo da morte que passou para julgar o povo do Egito, enquanto os israelitas foram libertos e preservados da morte por causa de um cordeiro. Aleluia! Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, começamos agora com a aplicação deste relato da história para nós que fazemos parte da igreja nesses dias, quando hoje participamos da Páscoa. Em primeiro lugar, a Páscoa fala da salvação de Deus, e que esta salvação é para toda a nossa família, é para a família de Deus. Deus não quer salvar um único indivíduo, Ele quer salvar a família, Ele quer salvar a nação. E fala que a salvação não existe se não houver derramamento do sangue do Cordeiro, aleluia, do Cordeiro sem defeito, sem mácula, sem mancha alguma. Esses detalhes do Cordeiro falam de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como foi registrado lá no livro de João, quando ele viu Jesus passando, ele disse, aleluia, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Portanto, a Páscoa fala da libertação do Egito, a libertação do Egito pelo povo israelita, mas aponta para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual veio libertar o seu povo da escravidão do pecado e da morte. Aleluia! Outra coisa importante a se notar, como aplicação para nós, hoje como igreja, que o pão sem fermento representa Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo sem pecado, que ele era santo, pois ele foi o único que viveu neste mundo e não pecou. Portanto, ao comermos o pão sem fermento, todos os israelitas estavam se apropriando do Cordeiro sem pecado e estavam se santificando, aleluia. E nós hoje,
Quando tomamos do pão sem fermento, nos apropriamos também de Cristo, de sua palavra. Também nos apropriamos de todos os benefícios de termos Jesus em nossas vidas, nas nossas famílias e na nossa nação. Portanto, na comemoração da Páscoa, comemoramos que quando chegarmos no dia da nossa morte, pois todos os homens morrerão, os que aceitaram a Jesus como Cordeiro Pascal, esses passarão da morte para a vida, aleluia, pois assim como ele ressuscitou, aleluia, aqueles que morrem em Cristo Jesus passarão da morte para a vida e entrarão no gozo do Senhor e viveremos eternamente, aleluia, glória a Deus. Falar da Páscoa é lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como o povo de Israel teve que vencer a morte passando pelo Mar Vermelho para chegar na Canaã, Jesus Cristo também venceu a morte, ressuscitando no dia da festa das primícias, aleluia. Por isso o apóstolo Paulo escreveu que Cristo é a primícias dos que dormem, aleluia. E escuta aqui uma coisa, o dormir aqui se refere a estarmos mortos no corpo, mas não espiritualmente, aleluia. Páscoa fala de Jesus como o Cordeiro de Deus, e o sangue nos umbrais da porta fala de Jesus como o Cordeiro de Deus em nossas vidas. A cobertura do sangue sobre nós, aleluia, fala do livramento do anjo da morte, que é o livramento da escravidão dos pecados, e mais, fala que o livramento operado por Jesus em nossas vidas nos garante a ressurreição e a vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. Me permita orar por você nesta hora, para que você possa se apropriar desta data tão importante que é a festa da Páscoa. Não existe mais uma data mais importante que esta, do que a Páscoa, aonde nós podemos olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e declarar que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, e que tudo Ele opera em nós, sinais e maravilhas, aleluia. Pai, hoje como igreja, queremos te agradecer por tão grande amor manifestado na cruz do Calvário. Queremos te agradecer e declarar ao mundo que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, queremos te agradecer neste dia tão importante pelos benefícios recebidos com o teu sacrifício e a tua ressurreição, pois hoje como igreja podemos ter o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa nação, que nos livra da morte espiritual, que nos dá os benefícios da santificação e da vida eterna. Pai, ajuda a cada dia a sua igreja a se apropriar de Cristo através da sua palavra e da unção do teu Espírito. E como igreja nestes dias possamos dar a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Aleluia. Queridos, para mim, esta Páscoa que estamos comemorando nesses dias tão difíceis e que estamos vivendo é a Páscoa da restauração da igreja, é a Páscoa da libertação da igreja, é a Páscoa da restauração da nossa nação, é a Páscoa da restauração e da libertação da nossa nação, é a Páscoa aonde Deus vai manifestar o livramento sobre nossas famílias, sobre nossa nação,
Queridos, se apropriem cada vez mais de Cristo Jesus e da sua palavra. Que Deus abençoe a Páscoa de cada um de vocês. E o poder de Deus, a glória do Senhor, seja sobre a vida de cada um de vocês. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém.